Olá, estamos aqui de novo para o nosso bate-papo. E aí, gostaram do tema? A sua criança conhece o valor do dinheiro? Como que você se sentiu com esse tema? Qual o pensamento que veio quando você leu o tema dessa live? E aí, pensa sobre isso. É a sua criança que tem conduzido a sua vida financeira ou é o seu adulto? Você tem tido uma vida financeira autônoma ou você tem tido uma vida financeira mais dependente? Essas perguntas, elas são muito interessantes para a gente já começar aqui a refletir, ok? E as nossas convidadas já estão chegando e nós já vamos aproveitar e já vamos colocá-las aqui. Deixe-me ver aqui. Deixa eu só olhar aqui. Vamos ver, porque aí nós já vamos ganhando tempo. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui para o Marcelo. Vou dando aqui boa noite para minha querida Rose, que fez uma pergunta sensacional. Vou dando boa noite para todos que vão chegando. E já vou colocar aqui, estamos aqui com o meu colega, deixa eu acenar aqui para ele. Aproveita, gente, compartilha essa live. Deixa eu... Aí, consegui. Vamos lá. Porque vai ser... Então, vamos compartilhar aquilo que é bom, principalmente com essas maravilhosas. Que coisa Boa boa! noite. Bem-vindas! Deixa eu acenar aqui para o meu colega, doutor Aguiar. Boa noite, Grazi. Boa noite, Boa noite, Rosângela. Rose. Tudo Ei, Boa bem? noite, Rosângela. Rose. Boa noite, Grazi. Graças a Tudo Deus, jóia? tudo ótimo. Tá, ô, gente, tá, como é que tá o som aí? Eu coloquei aqui justamente para não ficar dando aqueles ecos. Então, dá um feedback aqui para gente, para poder ficar bem audível, ok? Fala aí Vocês se estão tá me ouvindo tudo. bem? Está me Parece que tá ouvindo dando. Eu tô bem, te Rose ouvindo e bem. Grazi? Para mim Tá? tá Eu tô dando. ouvindo bem. E você? Para mim tá dando eco seu, Rosângela. Vê se é só É. para mim. Eu com ouvido eu sou uma coisa que eu nunca vi. Não é à toa que Charlotte, né? Ai, pensa. Eu, Vamos eu acenando tô, a Mayra maravilhosa aqui, gente. Vamos lá. Então, eu tô te olha, ouvindo bem, Rose. todos estão ouvindo, tá tudo bonito, maravilhoso demais. E hoje nós vamos fazer algo aqui diferente. Nós vamos fazer uma apresentação. Boa noite, Mayra. Nós vamos fazer uma apresentação que ela já diz muito do nosso assunto. Que é o seguinte, normalmente, né, nós temos o hábito aqui de falar acerca do nosso currículo, ou o currículo dos convidados. Só que nós hoje vamos falar diferente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história.
história. O nosso nome, eu vou começar comigo, inclusive, não é? Eu, por exemplo, me chamo Rosemary. Sim, Rosemary. Meu pai deu esse nome em função daquela cantora lá da Jovem Guarda, que ainda está viva. Para aqueles mais antigos, sabe quem é. Gostava muito, resolveu colocar esse nome em mim e minha mãe acabou concordando. Rosemary Alves Maciel. Meu pai, Luiz Alves Gomes. E minha mãe, Rosa Carolina Álvares Maciel. Meus pais vieram do interior para Belo Horizonte e formaram família aqui, né? E meu pai, como servidor público, criou a família, mas sempre com um pezinho no empreendimento, para poder estar somando. E a minha mãe também sempre fazendo alguma coisa para poder ajudar. E assim nós fomos ali aprendendo acerca do valor do dinheiro. Essa é um pouquinho aqui da minha história. E você, Rosângela? Ó, eu sou Rosângela Angélica de Miranda, né? Miranda do meu pai. E, e meu pai também sempre foi empreendedor, só que eu não aprendi. Meu pai, ele não tinha esse conhecimento sobre as finanças, né? Igual nós temos a nossa consultora Grazi aí. Eu vim aprender a cuidar das minhas finanças agora, aos 56 anos, com a Graziele. Vocês acreditam nisso? Pois é, essa é a minha história. Agora que eu estou aprendendo a cuidar do meu dinheiro, eu nunca aprendi. Mas que bom que a gente tem essa oportunidade. Hoje a gente vai poder conversar bastante sobre isso, né? Porque meu pai foi um empreendedor, mas ele ganhava muito e gastava muito. Então, no final da vida dele, ele passou dificuldades. E eu não quero isso para mim. Então, eu tomei essa atitude, né, de conhecer mais como lidar com o dinheiro. E a Grazi me ajudou muito e me ajuda muito. A Sandra também está colocando aí, ó, eu também. Que bom que temos essa Coisa boa. oportunidade. Essa é a minha história com o dinheiro. Parabéns, obrigada por compartilhar. E a nossa mentora, como é a sua história? A minha história é longa, né? Eu vou abreviar. Tá na liberdade. Interessante, né, Rose? Você começou se apresentando, falando, né, sobre o seu nome. Eu gosto muito, né, seu nome todo. Eu sou a Graziele Andrade, Almeida de Andrade. Almeida da minha mãe, Andrade do meu pai. E eu gosto muito, desde menininha, de ser chamada de Grazi. Quando eu era pequena, quando as pessoas falavam comigo Graziele, eu falava assim, me chama de Grazi. E eu não sei o porquê disso, mas eu acho que é porque eu gosto de criar uma intimidade ali, né? Uma conexão legal. E eu acho que as pessoas, quando me chamam de Grazi, isso me toca. E eu sou filha do Dirceu, meu pai é marceneiro, foi empreendedora uma vida inteira. Minha mãe, Marilda, ela é costureira, também foi empreendedora. Atualmente ela também é artesã. E ela faz trabalhos maravilhosos, né? A Rose Lindo. já foi beneficiada, né, Rose? Ah, eu tenho aqui, trabalhos ó. dela, minha casa aqui. Aqui, pertinho de mim. Vou até mostrar. Olha só, coisa linda. Aqui, ó, das Coisa mãos linda. dela, ó. Isso aí. E aí, minha mãe sempre nos estimulou, a mim e meus irmãos, a sermos empreendedores. Assim, desde pequeno, a gente tinha aquela coisa de ser estimulada a vender. Eu lembro que eu vendia canudinho de doce na escola. Depois que eu me tornei adolescente, eu comecei a fazer unha para poder ganhar o meu dinheiro.
E com esse dinheiro eu paguei, né? Já não era adolescente, mas estava ali naquela fase ali de jovem. E aí, com esse dinheiro, eu lembro que eu financiei ali, né, o meu cursinho pré-vestibular e consegui tirar minha carteira. Aí eu vendia bijuterias e também fazia unha para fora. Eu tinha algumas clientes fixas. E aí, com esse dinheiro, eu conseguia custear. Eu preferia do que trabalhar horário integral e não poder me dedicar aos estudos. Eu preferia essa dinâmica de trabalho. E aí, o valor do dinheiro, né? A sua criança conhece o valor do dinheiro. E aí eu aprendi com a Rose, né? Todos nós temos uma criança que a gente carrega sempre com a gente por toda uma vida. E essa criança precisa ser cuidada, né? Não vou falar aqui detalhes, que a Rose é expert, e eu posso, de repente, me atropelar aqui em alguma coisa. Mas o básico eu aprendi, que eu tenho uma criança, que eu preciso cuidar dela, né? Que ela está sempre ali comigo, conversar com ela e trazer à luz aquilo que está disfuncional naquela criança. O meu adulto precisa se manifestar para ela em determinados momentos para gerar nela consciência, né, sobre o valor das coisas. É uma dessas situações importantes também. Sensacional. Nossa, excelente. Gostei muito. Aprendeu direitinho. Parabéns. Aliás, né, podemos até fazer essa pergunta aqui para quem, né, nunca ouviu sobre esse assunto e falar que é isso, que conversa esquisita é essa, né? E aí nós temos aí vários especialistas sobre o assunto, não é? Acerca dessa criança interior. Mas para aqueles que gostam de fundamentação, nós temos a epigenética, não é? Falando acerca das nossas memórias, inclusive que são herdadas dos nossos ancestrais, ok? E que vai gerar, não é? Os nossos arquivos mentais, ok? Pois bem, então vamos lá. Foi muito interessante, Grazi, porque quando eu fiz, né, o post e algumas pessoas mandaram lá no meu privado ou até mandou lá no WhatsApp também algumas perguntas, poucas perguntaram acerca dessa criança, ou seja, do que eu aprendi quando pequena. Boa parte, ou até mesmo lá no nosso grupo, né? Que inclusive, deixa eu fazer aqui rapidamente um parênteses. Dia 7 de outubro, né, Rosângela? Nós vamos estar fazendo um workshop e vamos falar desse assunto também. Grazi também vai estar lá conosco. E vamos aprofundar um pouco mais. Certeza. E aí eu vou ter condição, inclusive, de estar fundamentando o que eu estou falando aqui, não é? Então, é gratuito, online, através da plataforma Zoom. Se você tem interesse, entre em contato conosco para que a gente mande o link para você, tá? Para que você possa fazer a inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade, hein? Vai ser assuntos interessantes. Descomplicando as emoções, tá? Pensa bem. E um assunto como esse, como tem gerado... Ai, que bom aqui, ó, já até colocou. Como tem gerado complicação, não é, Grazi? Não é, Rosângela? É verdade. Complicação na cabeça das crianças e complicação na cabeça dos adultos. Não é assim? Sim. E aí, eu vou já lançar aqui uma pergunta. Criança, o Grazi, sabe lidar com dinheiro? Vai depender do que ela vê dentro da casa dela, na minha opinião, né? Se ela vê uma dinâmica saudável, certamente ela vai absorver aquilo ali. Agora, se existe ali um barulho, um tumulto, ela vê os pais ali naquela discussão por causa da questão financeira, o que ela vai levar com ela? Que o dinheiro é algo doloroso, é algo que gera discussão, algo que gera realmente assim desequilíbrio. E aí, como que ela vai encarar o dinheiro
na vida adulta, né? Uhum. E aí quando você falou, né, eu não sou especialista, eu não tenho nenhuma formação para falar, né, sobre criança, né? Eu também não sou uma educadora financeira específica de crianças, mas a gente tem a experiência da vida, né? Eu tenho uma criança de 4 anos em casa, e aí eu sempre vou me perguntando qual é a melhor forma de eu apresentar determinadas situações sobre o dinheiro para minha filha. Eu sempre me faço perguntas, sabe, quando ela me pede alguma coisa, mamãe, quero isso. E aí eu falo, como que eu vou lidar com essa situação? Porque se eu falar, não tenho dinheiro, o que ela vai perceber por trás dessa afirmativa? Dinheiro é escasso, né? Dinheiro é escasso. E aí ela vai levar isso também para a vida adulta. E aí... Oi, Grazi. Deu uma Oi. falhada, aí eu não sei se era eu, se era a Rose. Foi o seu, deu uma paralisada aí, mas está tranquilo, você voltou, eu consegui compreender bem. Eu acredito. Eu também. Então, assim, então, dentro disso que vocês colocaram, né? Vocês perguntaram sobre se a criança ela sabe o valor do dinheiro. Eu acredito que muito além da habilidade, né, de lidar com os números, ou com a questão do cofrinho ali, ensinar a criança a poupar, o mais importante é a forma como os pais lidam com o dinheiro. É isso que vai, de fato, definir, né? Não, eu não digo nem definir, porque é lógico que nós somos seres humanos únicos. É uma criança que viveu num ambiente de extrema escassez, pode ser que ela vá se diferenciar lá na fase adulta. Mas que certamente ela vai sofrer uma influência dessa vivência lá no futuro, ela vai levar com ela aquilo. Entendi. Aquela memória de dor. Cada ser humano interpreta de uma maneira, né? É o significado, né? É o significado que eu dou. É o significado que cada um dá. E aí é muito, muito sério isso. Né? Como que os pais estão passando para os filhos as questões financeiras. Chega numa loja, por exemplo. Mamãe, eu quero comprar isso. Tá caro demais. Né? É importante conscientizar que existem determinadas coisas mais caras e outras mais baratas? Certamente. Né? Porque quando ela for fazer as opções dela, para comprar uma coisa, ela vai ter que abrir mão de outra. Faz parte da vida, não tem como ter tudo. E é na infância, não adianta o pai tentar suprir tudo o tempo todo. Porque isso aí também vai gerar um adulto disfuncional, né? Na questão financeira. E aí é importante ir fazendo essas ponderações, sabe? Sempre se colocar ali no lugar da criança, de como que a criança está enxergando, sempre na perspectiva da criança. Como que ela está enxergando aquela atitude, né, que você está tendo diante dela? Eu acho que isso é um diferencial importante. Outro dia, eu fui numa lojinha com a minha filha, e aí a gente voltou para casa, ela falou comigo assim, mamãe, a gente não precisa comprar muita coisa, né? Aí eu falei assim, eu queria entender o que ela estava querendo dizer com aquilo. Eu falei, não, mas por quê? Porque onde que a gente vai colocar isso tudo? Não vai caber na nossa casa tanta coisa. E eu achei legal, falei, olha só, ela entendeu a essência, né? A gente não precisa ter tanta coisa, porque aquilo ali são só coisas que vão acumulando e de repente ela não vai nem ter tempo de brincar com aquilo tudo. De repente, às vezes ela tem aquela coisa de menos é mais, né? Tem menos brinquedos ali, ela tem um aproveitamento melhor daqueles brinquedos. Então, tudo isso é o significado que nós vamos dando, né? E ontem, com essa questão da live, eu também perguntei para ela, Liz, para que serve o dinheiro? Aí ela falou assim, para a gente guardar, para quando a gente tiver um valor, a gente compra aquilo que a gente quer. Eu achei interessante também. 4 anos, né? Pelo menos está tendo uma noção de poupar, né? A princípio, Exatamente. né? Ô, Rosângela, eu quero pegar um gancho. Eu quero pegar um gancho aqui, um link, sei lá, no que a Grazi está falando.
E com esses tempos pandêmicos que nós estamos vivendo, que é aparentemente atípico, né? O que você tem ouvido das crianças em relação ao dinheiro, às finanças, ok? O que você tem ouvido? Olha, dois extremos eu presencio. A escassez, eu escuto muito, eu quero isso, mas minha mãe, meu pai não tem dinheiro para comprar. Eles falam muito isso. Inclusive, na oficina das emoções, estávamos lanchando, né? Cada um levou um lanche por causa da pandemia, essas questões ainda de ser coletivo, e estávamos lanchando e uma criança pediu um pedaço da coxinha do outro, porque ele disse que a mãe dele não tinha dinheiro para comprar a coxinha para ele. E o outro ali generosamente repartiu, foi muito interessante. E também tem aquele lado da abundância, mas descontroladamente, no sentido de tudo que quer, os pais compram. Então, são dois extremos, né? Que eu vivo, que eu atendo as crianças, famílias, então tem até aquelas crianças que não têm noção, meu pai vai comprar, brincam com os brinquedos, jogando na parede, não tem aquele zelo que eu tinha com as minhas bonecas, um carinho, né, aquela época ali, um carinho muito grande. Hoje não, eu vejo as crianças jogam, chutam, não dão valor àquilo. Não sei se a Grazi ou você mesma já presenciaram, né, alguma situação assim, em que, como eu trabalhei na escola aí durante 34 anos, até ano passado eu estava dentro da escola, e eu vivenciava muito isso. Põe no escorregador, brinquedo, e pá, e joga como se fosse bola. Aquilo me chamava muita atenção, sabe? De não ter o cuidado, mas quando estragava, a criança, não, minha mãe vai arrumar, não tem essa questão de arrumar, minha mãe vai comprar outro, entende? Que a gente resgatava, né? Tinha até oficina ali, que tinha um senhorzinho no meu bairro que arrumava os brinquedos estragados. Hoje em dia é tudo descartável, joga-se fora e compra-se outro. É assim que tem que ser, né? Como que a gente vai conscientizar as nossas crianças que não é assim que funciona, não é assim que deve ser, né? Então, respondendo a sua pergunta, Rose, eu vivencio os dois lados, tanto da escassez quanto da abundância. Assim, desordenadamente, né? E como a Grazi falou bem, muito bem colocado, o que nós estamos passando para os nossos filhos, né? Muito bom. É um desafio, né? Não vamos, como se diz, minimizar a situação, falar que é simples, porque realmente nós estamos vivendo tempos totalmente diferentes. E o que acontece? Muitas vezes os pais ali envolvidos nas questões profissionais, não tem ali aquele tempo de qualidade, e aí faz o quê? Sempre dá coisas para suprir muitas vezes as ausências, as faltas, né? E às vezes também naquele medo ali da criança ficar na comparação com o coleguinha ali, o pai também quer suprir para a criança não ficar também se sentindo diminuída. E aí essas questões precisam ser, na minha opinião, realmente trabalhadas com a criança. Eu sempre busco mostrar para minha filha que ela é um indivíduo, sabe? Que ela não precisa ter tudo que o outro tem e que o outro não necessariamente também precisa ter aquilo que ela tem. Que, né, cada um tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua condição. E aí eu acho que sempre trazendo, gerando na criança mesmo, essas reflexões, sabe? Fazendo com que a criança tire as suas próprias conclusões, né? Isso é algo realmente desafiador, né? Tem aquela coisa, eu não quero que meu filho fique para trás, e aí eu dou. E aí, será que realmente é preciso você dar para que o seu filho se sinta empoderado, para que ele não se sinta diminuído? Será que é assim? E aí, sempre a gente precisa se questionar nesse sentido. Né? Então, qual é a maneira ideal para lidar com essa situação? É assim que eu faço.
sabe? Não sei se eu sou sempre assertiva, mas eu acho que é importante pensar sobre isso, sobre essas questões. Porque a gente vive um mundo, né, um universo muito materialista. E aí quando a gente pega a TV, por exemplo, hoje em dia, eu lembro que na minha época, tinha muita propaganda de brinquedos. E eu lembro que quando eu ligava a televisão, aqueles brinquedos eram mágicos. E parecia que na televisão ele era totalmente diferente do mundo real. Era Na vivo, televisão né? ele ganhava vida. Era vivo. E no mundo real não. Era assim, era algo mais simples. E aí a gente queria aquilo, né? Ficava olhando aquilo ali. E eu lembro que eu tinha um costume de ver TV pela manhã, porque pela manhã tinha uma programação infantil e só. E depois a gente ia brincar, ia para a escola, né? Hoje não, hoje a criança ela tem esse estímulo o tempo todo. É rede social o tempo todo. E por mais que às vezes, né, nós como pais tenhamos a consciência de que isso é prejudicial, nem sempre a gente consegue colocar um freio nisso. Porque esse negócio tomou uma proporção gigantesca que nós mesmos estamos ali entretidos o tempo todo. E aí volta a questão do exemplo. Sim. Não é? Sim. Volta a questão do exemplo. Sim. E aí é isso, sabe? É ir balizando mesmo, olhando para a nossa criança, olhando para o nosso filho, né? Isso. E gerando consciência mesmo, porque essas questões são realmente influenciadoras no futuro da criança. Né? Vou até fazer um joguinho, vou fazer um joguinho de palavras, né? Nós estamos falando aqui de finança, dinheiro, por aí vai, né? Vale até dizer o seguinte: qual o preço que eu, enquanto adulta, enquanto pai, enquanto mãe, estou disposta a pagar? Exatamente. Exatamente. Não é? Acho que cabe aqui essa reflexão, não é? Sim, Para que a Rosângela colocou um pouco da história dela, ou seja, ela, enquanto adulta, fazendo uma leitura do quanto a criança dela, certamente até hoje, não é? Traz ali algumas dores nessa área, ok? E ela está aprendendo ainda. Essa criança está aprendendo a lidar com essas finanças, a lidar com o dinheiro, vamos chamar assim, não é? A lidar com o poder de compra, o poder de aquisição, tudo isso daí, né, que é a sua área, o Grazi. E que ótimo, né, que você está se permitindo, né, Rosângela? Eu acho sensacional você trazer isso aqui. Porque a gente não pode colocar, assim, eu vejo que na minha área, eu cuido, assim, do emocional, né, do físico, espiritual. Falei, gente, tem uma área que não está legal, ainda não está ajustada na minha vida. Eu descobri, é a finança, porque eu lidando com dificuldades aqui, trabalhando, recebendo, mas o que não está encaixando? Alguma coisa não estava encaixando. E aí Sim. eu me permiti, né? Eu me permiti cuidar da minha educação financeira, ter uma educação financeira. Eu não tive isso na escola. Meus pais não sabiam, então não puderam me ensinar. Então eu falei, eu fui batendo cabeça a vida toda com isso. Mas como eu ainda tenho um tempo para viver, se Deus permitir, o que eu tenho hoje, eu vou aproveitar para eu desenvolver essa área que não está boa. Isso mesmo. Né? Isso. Sempre é tempo, né, Rose? Sempre é tempo. De recomeçar. Nós temos o agora, por isso que nós estamos aqui. Nós acreditamos, não é verdade? Que quem está aqui assistindo, ok? Já vai fazer mudanças. Sim. Não é assim? Possível, né? É possível. E outra coisa, não pense que é fazendo muitas coisas. Não. Uma pequena mudança, um pequeno detalhe já faz toda
a diferença. Sim, é verdade. E eu gosto de lembrar de algumas frases do Bert Hellinger. Quem não conhece, é quem sistematizou as constelações familiares sistêmicas. Ele tem frases extraordinárias, mais de 100 livros, então quem tiver interesse é só pesquisar. E uma das frases que ele tem, que é muito conhecida, quem está nesse meio, que é o seguinte: o dinheiro está a serviço da vida. Uhum. Olha que interessante, né? Estou até anotando. Isso, o dinheiro está a serviço da vida. E não o inverso, né, Rose? Não do meu umbigo, não da minha bolha uterina, ok? Uhum. Que aí nós vamos conversar sobre isso lá no workshop, não é o caso aqui, não é? Porque tudo isso aqui não cabe, você que lida, né? Você vai falar mais quando você atende os adultos, você vê isso claramente, o quanto isso está ligado à relação pai-mãe lá atrás. Você vê isso toda a mão, né? Que você trabalha direto com essas questões. Então. Na mentoria, a Rosângela já até passou, né? Pela mentoria, eu tenho, né, junto com o meu cliente ali, uma sessão só para a gente identificar quais são as crenças financeiras limitantes. São muitas, gente, muitas. Você até colocou lá no grupo, né, sobre a questão de ter nojo do dinheiro. Parece que alguém citou que o dinheiro é sujo. Desculpa. Eu morro de nojo do dinheiro. Eu estou até olhando para ver se por um acaso ela está aqui ou se ela mesma vai fazer a pergunta de novo, porque eu não quero expor. Mas se caso ela não fizer ou não falar, eu vou contar o caso e não conto a pessoa. Mas foi ótimo você trazer, porque, inclusive, eu quero até ampliar um pouquinho, mas pode falar. Inclusive, fala das crenças. Pois é, são muitas crenças, né? E aí, você colocou uma delas lá no grupo, em que a pessoa relatou ter medo do dinheiro, nojo do dinheiro, né? Mas o dinheiro é necessário. E aí, o que acontece? Ela tem consciência. Você entendeu? Eu pus lá no grupo. Gente, a Rose está dizendo que travou para ela. Vê se está travando para mais alguém, que tem alguns locais que parece que está chovendo, né? Aqui não está chovendo. Aqui também não. Aqui ela colocou aqui também. Quando é em público, os pais têm dificuldade de administrar esse assunto. Exemplo, crianças no supermercado. Pois é, olha isso, né? Pois é, nós vamos. Eu fiz a mentoria emocional para mães com a Rosângela. E aí foi muito interessante, né? Que uma coisa que funciona muito com a criança são os combinados, né, Rosângela? Com certeza. É a gente fazer combinados antes. De repente, antes de você ir no supermercado, você faz um combinado ali que faça sentido para sua criança, para você ali. De repente, olha, você vai poder levar só determinado item. Alguma coisa fazer nesse sentido, lista, eu acho que né? funciona. Fazer a lista e, inclusive, ajudar a criança a fazer a lista, né? Fazer a lista junto com a criança ali, a criança ter consciência do que vai ser consumido, do que vai ser comprado. Isso também gera muita consciência, a criança começa a participar desse processo. Tá travando? Tá travando? Para quem? Tá travando para todo mundo? A da Grazi ficou rodando, agora que eu tô te ouvindo. Não sei se é a minha internet. Voltou? Também. Não, vocês viram que a minha criança tá aqui atrás, né? Deixa ela participar. Minha criança tá participando. Ô Grazi, deixa eu pegar um gancho aqui, Rose, dessa fala da criança ao supermercado. É muito importante os pais combinarem com a criança. Por exemplo, nós vamos ao supermercado, ajuda a mamãe ou o papai a fazer a lista, o que nós vamos precisar de comprar. E se a criança já estiver alfabetizada, você pode até ditando, ela vai ali escrevendo, né? E aí anotou ali, já combina, fora dessa lista,
mamãe vai poder comprar um chocolate ou alguma outra coisa que a criança goste. E aí já combina antes de sair de casa. Não vale comprar, hoje não vale comprar nada fora da lista, tudo bem? Porque isso Uhum. direciona, isso não frustra a criança. A criança chega, eu quero isso, eu quero aquilo, e a mãe, não, hoje não, hoje não, hoje não tem dinheiro, hoje não posso. Então, quando há Uhum. um combinado antes, a criança já vai preparada para aquele momento. Eu acho isso Eu fundamental. geralmente eu não falo que eu não tenho dinheiro, eu não gosto de Sim, usar essa frase. Eu isso. falo assim, ó, o dinheiro que a mamãe tem é para comprar isso. Aham, Eu não estou perfeito. falando Uhum. que eu não tenho dinheiro. O dinheiro que a mamãe tem hoje é para comprar isso. Uhum. Outro dia a gente compra isso. Nós vamos nos organizar para comprar isso se você está com vontade, né? Uhum. E aí, eu até, né, não sei se vai ser possível por causa do tempo, eu Uhum. até trouxe uma pequena dinâmica prática para os pais fazerem com os filhos, né? Uma sugestão Hum. é, Que ótimo, de uma vamos ver. página no Instagram Ah, que chama-se, eu até anotei, é, Humans of New York. São pessoas de Nova York comuns, e essa página traz histórias dessas pessoas. Então são temas totalmente aleatórios. E aí ele trouxe também uma prática de educação financeira. E aí eu acho que eu demoro uns 10 a 15 minutinhos mais ou menos para trazer essa dinâmica, que eu acho assim que a prática ajuda muito, né? claro. Gera muita clareza. E o que o controle financeiro precisa? Primeira coisa, ele precisa ser simples e visual, porque dificilmente a criança vai assimilar ali se ela tiver dificuldade. E aí eu vou ler, eu já posso falar agora ou vocês Claro. querem fazer algum comentário? Não, pode A seguir. Rosângela está travando. A Rosângela que está travando, não é? Ah, ela caiu. A Rosângela caiu. É, Vamos esperar então a Rosângela voltar, vamos. E né? aí fala enquanto ela volta, para as pessoas que não têm a menor noção, Grazi, Sim. porque veja bem, eu vou fazer aqui só uma colocação, que isso é muito importante, tá? A gente percebe aqui, ó, o foco totalmente na criança e não no adulto. Uhum. Continuam ainda insistindo no quê? Entende? Vamos dar um jeito nessas crianças. Por vezes, nós observamos o quê? Então, vamos citar o caso aqui do shopping, vamos citar o caso do supermercado, não é? Você vê, aspa, o adulto discutindo com a criança. Quem é que Uhum. está no seu lugar? Cada um tem um lugar. Pai tem lugar, filho tem lugar, para que um sistema seja funcional. Por isso que você traz muito bem acerca dos combinados, não é? Isso é Uhum. muito importante, mas por vezes mistura tudo. Por vezes mistura. O que a gente percebe, o que nós notamos é o quê? Porque a criança, o mais novo, tá? Quer seja no sistema familiar, isso vale, você amplia para a empresa, você amplia para país, você amplia para geração. O mais novo, ele demonstra as disfunções dos mais antigos. Ele demonstra as exclusões, simples assim. Ok? Então, Ok. você quer responder a Michelle? O que é? Eu não estou conseguindo ler. Ela colocou assim, ó, quando eu vou ao mercado, meu filho quer brinquedo. E eu falo com ele, hoje a mamãe não tem, mas eu combino com ele antes. E aí é dentro daquela fala mesmo, né, que a gente Uhum. ponderou. Evitar falar assim, a mamãe não tem dinheiro, né, ganhar dinheiro, dinheiro não cai do céu. Muita gente fala, dinheiro não cai do céu, meu filho. Tá achando o quê? Dinheiro não dá em árvore. E aí você vai estar sempre alimentando, né, aquela sensação de que o dinheiro é raro, de que o dinheiro é escasso,
né? E a criança vai levar isso para a vida dela. Uhum. E aí, esse tipo de fala, ela deve ser evitada. Né? Na minha opinião, ela deve ser evitada para que a criança não crie essa identificação, né? Esse significado. E aí, de repente, né, usar de realmente, igual eu comentei, hoje a mamãe se organizou para comprar esses itens aqui. Nós vamos nos organizar, depois nós vamos conversar para a gente colocar na nossa lista esse item também que você quer, tá bom? E aí, na próxima lista, de repente, você fala assim, vem cá, meu filho, vamos colocar aquele item que você queria, hoje a mamãe se organizou e a gente vai comprar. Né? Para a criança entender que quando ela deseja alguma coisa, é importante se planejar para sair do imediatismo, né? Para sair do impulso, que é o que a mídia vende para a gente hoje. Sim. Né? A gente vive num mundo assim, de estalo, a gente tem que pensar rápido, fazer tudo rápido, tá tudo na mão, é para agora. E aí isso aí vai gerando também desequilíbrios, né? A minha pequena tá me cutucando aqui, deixa eu só perguntar para ela o que ela quer. Às vezes ela quer participar, tá né? Precisando? Nada? Ah, então tá bom. Tá só me cutucando mesmo. Hã? Colo? Tá Dá o colo. Vou colocar ela aqui. Põe então. no colo. Então, isso é muito... Ela quer participar da live. Isso é muito interessante, porque, veja bem, assim como... Quem não assistiu, aliás, aqui, ó, já vou até avisar, tá? Lá no canal Legalmente Única, tá na minha bio, tá? O link. Inscreva, porque tem tanto conteúdo, inclusive com a Grazi, falando sobre crenças, dando dicas para crianças, tá? Chega para trás. O que acontece? Na semana passada, conversando, quem não assistiu, a Elza trouxe um conteúdo maravilhoso aqui. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Né? Falando das fases, as fases da criança. Quantas pessoas que resolvem ou não, ok? Simplesmente tem filho e não lê nada, não assiste um vídeo, não é assim? Por isso que eu tô assim, vai lá, inscreve lá no canal Legalmente Única, porque tem conteúdo lá que vai te ajudar, não é? Às vezes tá vendo um tanto de coisa aí que não vai agregar nada, não é? E tá com o filho no ventre. É verdade. Não é? E depois quer um ser humano, um troféuzinho, como ela disse na live passada, para ficar aí postando. Ok? Ô, gente, essa matemática não funciona. Sério, né, Rui? Essa matemática não funciona. Não é? E muito sério. E outra coisa, filho, para aqueles que creem na Bíblia, diz que é herança de Deus. Para os que não creem, não tem problema nenhum. Está também a serviço da vida. Eles precisam ir para a vida. Eles precisam ir para o progresso. Eles são a próxima geração. Então, pensa nisso. Acho que a Rosângela chegou. Deixa eu colocá-la aqui. Me aceita de novo. Vem, Rosângela, nos ajudar aqui. Então, vamos pensar de uma forma mais séria. Ah, a nossa Rosângela voltou. Aqui é assim, não tem problema. Caiu, entra de novo. Né, Rosângela? Ô, gente, eu tô aqui. Eu fui no molde, aí vi que minha internet estava piscando. Eu falei, pronto, agora caí, mas voltei. Obrigada. É assim mesmo. Sem problema. Quando nós começamos, né, Rosângela? Lembra? Nossa, que né? Tinha aquele horário, o Instagram derrubava a nossa live, não ficava gravada, a gente ali naquele início, nem sabia direito. Agora, olha aqui, estamos a 3, podemos colocar mais. É sensacional, não é assim? E vamos avançando. Eu estava ouvindo você, só que eu não consegui entrar, mas eu participei aqui, eu vi tudo, a conversa direitinho, a pergunta da Michele,
Vamos continuar, né? Que Você ótimo. quer acrescentar alguma coisa, Rosângela? Ou você concorda ou discorda? Porque discordar é algo aqui totalmente possível, entende? Sim, Democrático, não é assim? Todos que estão na live fiquem Com sabendo disso, certeza. né? E, É isso aí, com certeza. e aí, eu, Rosângela, você... Ah, não, eu concordo plenamente, né? Você falou da Elze, ela acabou de entrar, né? Contribuiu muito com os traços de caráter, né? Uma live deixa eu ver se o meu sensacional que tá. nós fizemos. E então é super importante quando a gente conhece, né? O traço da nossa criança, tanto da nossa criança interior, quanto do nosso filho, né? Eu separar aqui o filho da criança para a gente não Perfeito. confundir. É, e eu acho assim fundamental mesmo quando a gente aprende a lidar, né, com esse perfil, com esse traço. E a criança, ela, o que me chama muita atenção é o tanto que ela nos observa, os nossos comportamentos. Então, se a gente fala ali, estou sem dinheiro, né? Reclama o tempo todo. Então, qual leitura que a gente está passando para essa criança? Ela vai crescer nesse mundo de escassez, né? Então a gente tem que ter Uhum. cuidado, tem que estar assim, usando, né, Graça? Você podia aí dar algumas dicas de expressões mais saudáveis para a gente lidar com os nossos filhos, sem ser gerar escassez. E não é só a criança que tem a escassez, não. Nós estamos vivendo, eu estava comentando com a Rose essa semana, numa conversa com ela, de um cidadão, né, uma pessoa que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de perder o dinheiro. Aí começa a economizar até a própria alimentação, porque está com medo de perder o dinheiro. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que vai. É, Só vou dar. regrar até do básico, né? Isso mesmo. O que eu gosto muito de trabalhar com minhas clientes é que o dinheiro ele precisa ter uma finalidade, né? Ele é um meio para que você atinja um objetivo. Uhum. Se você, às vezes, adota uma postura só de guardar, 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 e não tem uma finalidade para aquele dinheiro, isso, de certa forma, é disfuncional, porque você está se tornando, né, um poupador, e não desenvolvendo uma mentalidade ali de investidor, ou de financiador ali dos seus sonhos, seus objetivos, né? E aí é importante ter essa sensibilidade mesmo. Para que eu estou guardando esse dinheiro? Qual que vai ser o uso dele? Uhum. E desenvolver o merecimento. Sim. Porque o dinheiro é para ser usado, não é para ser só acumulado ali. E, como se diz, né? A pessoa fala assim, vai guardando, guardando, depois morre, fica para os outros. Já viu o pessoal falando isso? Uhum. Mas isso aí tem uma verdade por trás dessa frase. Né? Uhum. E aí, dentro do que você colocou, Rosângela, eu trouxe um método que eu gostaria de passar, uma prática, e eu queria ler um texto aqui que eu coloquei, e o meu computador está quase descarregando. O texto original, né, que está lá no... Minha menina tá brincando com as luzes aqui, gente. Tô me desconcentrando. Tudo ao vivo. Eu coloquei a ring light. Eu coloquei a ring light e ela vai... Tá vendo? Apaga, acende. Agora tá bom, Você tá filha. chique, Não, mamãe tá você com o tá olho chique. doendo. Aí nem precisa de filtro, olha só que legal. Pois é. Eu ia colocar um filtro aqui, né? Que eu coloquei de uma outra vez aqui, mas eu não achei, e sumiu. Eu falei, gente, cadê? Tá linda. Aí, aí ela vai e coloca. Tá linda, beleza natural. Eu tenho aqui no meu quarto, a luz é mais escura, eu tô no quarto agora. E aí eu gosto de colocar, só que eu acho que não tá dando muita diferença não. E ela tá brincando com as luzes aqui, eu tá me desconcentrando. E aí eu trouxe, né, um trechinho dessa história que está citada lá no Instagram, depois quem quiser, é um Instagram que está em inglês, mas quem quiser acompanhar, muito legal, tem muitos seguidores, porque realmente é uma página bem interessante. E ele traz histórias, né, ele trouxe a história de um pai que estava ensinando educação financeira para o filho. E aí o trechinho que está lá é assim, toda semana, como se fosse um menino, né?
a afirmação do menino. Toda semana eu ganho $1. E eu tenho que escolher em qual sessão eu coloco esse dólar. Existem 4 sessões. Na verdade, eu vou até, quando eu for trazer a prática, eu vou simplificar e vou sugerir 3 sessões para começar. No caso aqui, 4. Gastar, guardar, doar e investir. Se eu investir, meus pais me dão 2 centavos extras no fim de cada mês. Eu só coloquei dinheiro na seção gastar 2 vezes. Eu tenho mais de $10 na seção investir. Eu tinha mais, mas peguei um pouco de dinheiro e coloquei na seção doar. Utilizei esse dinheiro para comprar comida, para quem não tem muito dinheiro, na seção gastar. Eu achei sensacional esse método, né? E aí, como que funciona na prática, né? Porque aqui eu falei muitas coisas, talvez, né, fica difícil da pessoa compreender. Pegar um tabuleiro ali, lembrando que para que o dinheiro seja bem compreendido, especialmente para criança, é importante que seja simples e visual. E aí, ali divide 3 sessões. Na primeira sessão, gastar. A segunda sessão, guardar. E a terceira sessão, Poupar? que eu falei? Doar? Não, doar. Então guardar, gastar e doar. São 3 sessões para início de conversa. Uhum. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar R$100 e vai trocar em moedas de R$1 e de 25 centavos. E ao invés de você dar uma mesada para o seu filho, você vai dar uma semanada. Por quê? 30 dias é um universo de tempo muito longo para a criança, né, administrar aquele dinheiro. E acaba que aquela percepção de administração, ela vai perder e ela vai acabar gastando aquele dinheiro ali sem muito propósito. E aí o legal desse método é isso. Se você der o dinheiro para a criança, hoje, vamos supor que você estabeleceu um dia na semana, vai ser no sábado. Todo sábado, meu filho, eu vou te dar R$2. E aí você pode escolher em qual sessão você vai colocar esses R$2. Se você escolher... Travou. Travou. Deu uma travada. Olha que interessante. Todas... Não, eu anotei aqui. Todo sábado, né, a Grazi vai voltar aí para falar. R$2. Qual sessão, né, foi que ela parou? Que a criança vai colocar esse dinheiro, gastar, guardar ou doar, né? A gente vai aprendendo, vamos ver se a Grazi consegue voltar para ela. Olha que e aí, olha para você ver, a minha criança interior aqui lembrou, ok, que meu pai, ele tinha o hábito de fazer o seguinte, ele tinha passarinhos, naquela época podia. Aí ele tinha algumas gaiolas, trazia do interior, e aí ele então dava dinheiro pra gente para poder cuidar daquelas gaiolas. Tinha sabiá, tinha um tanto de passarinho, então nós limpávamos, sabe? Então, ou seja, ele estimulava, né? Era aquele jeito didático dele. Me fez, tá vendo, ô Grazi? Eu tô contando aqui, você tá aí falando. Aí a minha criança interior aqui, sabe? Abriu, né, o meu arquivo aqui e eu fui lá atrás. Lembrei, sabe? Olha que legal. Olha isso, o que é a imagem. A imagem, como que ela é muito importante. Por isso que atrás de todo significado tem uma imagem que alimenta. Por isso que é muito importante a gente trabalhar com as imagens, tá certo? Sim. Aí o que acontece? Eu lembro até do dinheiro, eu não lembro o valor, mas eu lembro que ele era verde. Era uma nota grande. Porque eu criança, então era grande. Para mim era grande. Talvez a nota não era tão grande, não é? Mas eu, enquanto criança, era grande. E eu recebia depois que eu fazia o trabalho que tinha que fazer naquelas gaiolas.
E eu achava o Muito máximo. legal. Que legal. Bacana. São vários conceitos, né? O que eu acho legal desse método é que são vários conceitos que você vai, de certa forma, extrair o dinheiro, né? Pode ser pelo trabalho e pode ser até mesmo através da questão do investimento. Você coloca dinheiro ali e aquele dinheiro vai render. E aí eu não sei em que parte é a hora que eu estava falando que eu caí. Eu falei Deixa eu das te três. falar. Vou te lembrar, Diga. Grazi. Você falou Ah, assim, ó, vamos supor, todo sábado a criança vai receber R$ 2. Aí você ficou assim, isso. qual sessão? Aí travou. Ah, tá. Então vamos lá. Todo sábado, então, você define um dia na semana que faça sentido, né, Uhum. para você e coloca lá. Certo. Todo sábado você vai receber R$ 2. E aí você vai escolher em que sessão você vai colocar esse dinheiro. Se você Certo. receber o dinheiro no sábado, você só vai poder gastá-lo no domingo. Você não pode Uhum. gastar ele de imediato. E aí você já está trabalhando o quê? A questão da criança poder mudar de ideia, repensar melhor o que ela vai fazer com aquele dinheiro, se ela vai querer de fato gastar ou se ela vai Uhum. querer guardar. E se ela Certo. colocar o dinheiro ali no guardar, depois que passar uma semana, ela vai receber uma moeda de 25 centavos para cada R$ 1 que tiver ali dentro daquela sessão. Então, se ela tiver a paciência de esperar a semana passar, ao final de uma semana, ela vai ter uma moedinha de 25 centavos para cada real. E ali vai uma multiplicação desse ciclo. Se a criança for conseguindo segurar a onda, né? Aqueles primeiros R$ 1 na semana seguinte viram 1,25, depois ele vira 1,50, e aí toda semana você vai dar R$ 2 para ele. E aí Que ele vai legal. tomar aquela Sem decisão. investimento, né? Muito legal. Aí Olha. você tá ensinando, né, o conceito de investir. Quando você investe, você é remunerado por isso e você sabe conter a emoção para esperar acumular para você gastar de maneira mais inteligente também. E aí tem também a seção do doar, que a criança pode, Perfeito. em algum momento, ser estimulada pelo pai a doar aquele dinheiro que ela acumulou para uma criança que não tem, né, um tabuleiro como o dela, ali como um Uau! exemplo, né? E aí, esse pai, ele pode falar o seguinte também: olha, já que você vai doar R$ 2, né, o valor que você definiu, para o seu amiguinho, para o seu amigo, para alguém que você escolher, eu também vou doar o mesmo valor que você. E aí fica aquela ideia de time. Eu achei sensacional esse método, achei muito interessante. E aí você pode ir sofisticando ele, sabe? De várias outras formas. Eu estou falando de forma mais rasa aqui, porque o nosso tempo é mais curto, Aham. né? E aí é uma forma de começar realmente a ensinar a criança a perceber essa dinâmica dos juros compostos. Ali na questão do doar, por exemplo, numa previdência corporativa, geralmente não funciona assim. O funcionário fala, olha, eu vou investir tanto e a empresa muitas vezes investe o mesmo valor. E aí ela já começa a aprender os conceitos do mercado financeiro. Numa aplicação, por exemplo, se ela colocou o dinheiro num dia, ela tem que esperar a liquidez. O que é a liquidez? Em quantos dias, ou meses, ou né, com quanto tempo ela tem direito de resgatar aquele valor ali? É a liquidez. E aí ela já começa a ter entendimento de que se ela aplicou determinado valor, ela vai ter que esperar um determinado tempo para poder resgatar. E aí eu achei Trabalha até essa coisa da ansiedade, né? Eu tô com dinheiro, tenho que gastar. Não é isso? Isso, exatamente. Dá tempo dela pensar o que ela vai fazer com aquele dinheiro. Né? Não está na mão e ela vai gastar com qualquer coisa. E eu achei muito interessante. E aí, eu acho que é muito mais inteligente do que dar um cofrinho para a criança. Porque às vezes você dá um cofrinho para ela, o que você tá sugerindo para ela? Coloca o dinheiro aí escondido, né? Porque dinheiro é um assunto muito sério, que precisa, né? É um assunto maculado, ninguém pode saber. Coloca lá dentro daquele bichinho, né? Que parece até bonitinho. E aí vai dar um medo até de você quebrar aquele bichinho, de usar aquele dinheiro ali. Então, Interessante, você não sabe quanto que tem ali dentro de dinheiro. É mesmo. É um dinheiro que não está líquido ali, você não pode resgatar quando você quiser. Se você resgatar, você vai ter o prejuízo do porquinho.
né? É um objeto que não é maleável, não é flexível. Então, na minha opinião, não é uma boa pedida, né, digamos assim, para orientar a criança na educação financeira. Sensacional. Olha só, né, Rosângela? Que Parabéns. interessante. Olha que legal. Por exemplo, né? Eu e você que viemos da época, né? Às vezes era porquinho, às vezes era latinha que abria para Sim, poder colocar lá a moedinha, não era assim? Era o que sim. funcionava na época. Agora vamos expandir a consciência. Olha isso aqui, gente, que sensacional. Legal? E Muito outra bacana. coisa, mesmo porque, né, o Grazi, aqui o tempo não permite, mesmo porque nós vamos estender um pouquinho que nós vamos responder as perguntas. Mas quando nós pensamos na história, não é? Como que começou? Porque aqui não se lê. Eu sempre estou falando isso. Gente, por favor, visita a história, né? Não tinha moeda, não tinha moeda. Quando começaram a ter trocas, um observava qual que era a necessidade do outro lá na época, lá no início dos povos. Era assim, né? Era assim que Com certeza. funcionava. É. Qual que Isso era a mesmo. necessidade? Era trocas que eram feitas. Uhum. Eu vejo a Era a necessidade. necessidade particular mesmo ali de cada um, né? E aí era estabelecida ali uma quantidade de bens, né? Que seriam uma percepção de valor, né? E Olha é diferente de isso. preço. Preço e Olha valor isso. são diferentes. Como é que eu vou trocar Completamente. batata por sal? Batata é uma coisa e sal é outra, né? Cada um tem o seu Não é? valor Uhum. nutricional, E ia de encontro enfim. que a necessidade do outro. Uhum. Sim. A necessidade é que falava mais alto. E eu tenho para suprir, então toma. E você tem a minha, então vamos fazer aqui. Até Uhum. chegar onde nós chegamos. E nós já estamos caminhando o quê? Para moeda digital, né? Que fala, Régia que entende. Não é isso, Moeda Grazi? digital. Isso mesmo. Moeda Digital. É, é, tem várias, né? A mais famosa é o Bitcoin, né? que está esse tumulto. Então, quer dizer, não é mais nem o papel, nós já estamos saindo disso, né, Rosângela? Nós já estamos Sim, saindo do sim. papel, nós já estamos indo para outro mundo, nós já estamos indo para outro patamar. Então, olha como as coisas vão mudando. Agora, o sentido, o que significa? É isso que é importante. E é isso que nós precisamos passar, principalmente, para as nossas crianças. Faz sentido, Rosângela? Sim, totalmente. A Rosa Oliveira fala aí, ó, esse método é interessante, ensina condutas reais. Depois, Exatamente. Grazi, se E você a puder, digita aí para nós esse onde endereço, né? é o endereço para as pessoas poderem utilizar, né? Tá Quem vai É, joia. assistir essa live depois, que aí as isso. Tá joia. pessoas, eu quero Tá joia. anotar aqui também. Ah, Eu vou tá. procurar e vou passar para vocês. Depois você É. pode pular no grupo pra gente também. Tá joia. Nós temos E um grupo, né, Rosa? fala Do aí, Rosângela, do WhatsApp. grupo. Fala aí, É, porque o nó- pessoal que quiser, aí nós colocamos lá. Deixa eu só sim, procurar. Vai falando aí. nós temos, gente, nós vamos fazer, né, um workshop, eu e a Grazi, ó, eu e a Rose, e a A Grazi vai Grazi vai estar participar. conosco, vai Eu vou participar. participar, com Pois certeza. é. Então, é um workshop que será no dia 7 de outubro, né, a próxima quinta-feira. Então, nós iremos ali trabalhar com várias questões, descomplicando as emoções. Já pensou nisso? Olha só, as emoções estão complicadas, né? E Então, muito. nós vamos descomplicar as emoções na família. Então, vai ser um bate-papo, uma troca de experiências, onde nós vamos aí aprender uns com os outros, né? E
aí nesse workshop nós montamos ali um grupo no WhatsApp. Se você quiser participar desse grupo, pode deixar uma mensagem aí no nosso direct que a gente te inclui lá no grupo. A Elza está colocando aí, né? Sim, Rose, que a infância, o que a Elza escreveu? Deixa eu ver. Foi na infância que fazemos as conexões. Educação financeira é super importante para as crianças. Obrigada, Elza, pela sua contribuição aí. Então, nós vamos estar juntos, gente, trabalhando aí sobre essa descomplicação aí, né, emocional na família. Ó. Pode mandar. Sim. Pode mandar aqui, ó, que aí eu coloco lá no grupo para mandar o link para quem desejar. Sim. A Elza, obrigada pela contribuição. A Grazi vai estar conosco, então olha só, é um momento muito rico, a gente vai estar falando aí para essa descomplicação emocional na família, não vai ser voltado só para crianças, né? Vai ter criança, vai ter a criança interior, né? Sim. Porque a gente tem essa criança interior. E temos a Rose aí, que tem constelação familiar, que é uma mestra nesse assunto, e que a gente vai aprender muito umas com as outras, ou uns com os outros, né? Que temos pais aí também. Vamos ter alguns casos práticos, né? E eu aprendi, desculpa cortar. Vai, Grazi. Eu aprendi com a Rose, né, que nós somos sistêmicos. E muitas vezes essa questão do dinheiro, ela tem uma relação... Falhou, Grazi. Repete, por favor, que deve ter falhado para alguns aqui. Eu falei que eu aprendi com você que nós somos sistêmicos, né? E se determinada área da nossa vida não está fluindo, né? O que está ali que a gente precisa olhar, né? E aí, o que pode estar... Por que o meu financeiro não está deslanchando? O que tem ali na minha vida que está, às vezes, segurando? Sim. Isso. E aí, eu acho que é uma oportunidade bem interessante para quem tem essas questões, até financeiras mesmo, mal resolvidas, aí precisando dar um up, né? Participar do workshop, que eu tenho convicção aí de que vai ser enriquecedor. Isso mesmo. Grazi, vou fazer um link, vou pegar um link aqui na sua fala, que eu achei assim sensacional. A que fez a pergunta, que eu até coloquei no grupo, ela não manifestou aqui, não. Eu acho que ela não entrou. Tem essa coisa de curso, né, que tá tendo aí. Vamos lá. Ela colocou o seguinte, e é bom que a Elza tá aqui, ela até me ajuda, porque ela também é outra mestre. Nós estamos com várias mestres aqui, e umas aprendendo com as outras. Ela colocou o seguinte, que ela tem nojo, tanto que ela mandou para mim. Ela tem nojo de dinheiro, certo? Mas ela colocou assim, eu tenho muito nojo. Dava assim para ler e sentir, né? Principalmente, assim, tipo eu, que leio e sinto as coisas. Então, mas que ela entende o valor do dinheiro, né? Então, ela queria saber se tinha alguma coisa lá com ela, alguma coisa de errado, ok? Aí eu vou me ater aqui rapidamente, porque para a gente poder ir até 9h30 pode ser, né? Senão estende muito. É interessante porque nojo já tem uma pequena discussão entre os terapeutas em geral, e eu não vou entrar nisso aqui, tá? Acerca de emoção primária, secundária, enfim, tá? Mas é pacífico que está ligado a medo. Como assim? Se eu perguntar aqui na live, se você encontrar um cabelo na comida, o que você sente? Escreve aí. Nojo. Nojo. Vou escrever, nojo. Aham. Tá. E se você encontra uma
Barata lá no banheiro na hora de tomar banho. É o medo, né? Dá um medo, não sei porquê, daquele bichinho tão pequeno. Olha que curioso. Tá entendendo como que tá associado a essa emoção primária? A primária é o medo, que está aqui no nosso cérebro para nos proteger. Então, ou seja, entendeu? Tem um significado. Tem um significado, ok? Aonde, ao olhar para esse dinheiro, aonde ao pensar sobre dinheiro, é como se fosse esse cabelo, é como se fosse essa barata, não é? Entende? Então, precisaria o quê? Precisaria de algumas perguntas. Precisaria de conversar para entender que imagem mental que está por trás desse nojo. Ok? Porque agora, enquanto adulta, lógico, ela sabe da necessidade do dinheiro. Mas penso eu que se você pegar uma nota, por exemplo, deve ser tipo isso, eu já ouvi pessoas fazendo atendimentos, inclusive, isso é muito recorrente, inclusive, nas constelações, ou às vezes até em diagnóstico sistêmico, entendeu? De associar o dinheiro eu vou usar assim, com fezes. E aí, quando nós vamos olhar, a Elza sabe disso, está lá na fase anal. Houve uma situação lá na fase anal. Às vezes pode ser no desfraude, né, Rose? Alguma questão assim, né? Sim, sim. Olha É todo só que mundo. interessante. É todo mundo? Não, gente, nós somos únicos, singular. Eu estou trazendo aqui. É o caso dela? Não estou dizendo que seja, a gente não pode falar assim. Mas eu estou dizendo assim, olha o quanto, né? Nós somos realmente. Nós precisamos ser olhados com mais cuidado, né? Então, o que eu sugiro a ela é o seguinte, que ela olhe para isso, porque, como você disse, Grazi, com certeza ela deve estar fazendo menos investimento, ela deve estar recebendo menos da vida, não é? Do tanto que ela merece receber. Porque o dinheiro é uma energia. Sim. É um fluxo. Então, da forma que eu o trato, assim vai ser. Isso mesmo. E o ciclo da prosperidade, Rose, completando, é o dar e receber, né? Quanto mais valor, olha o tema da live aí, eu gero, mais recompensado eu vou ser, né? E aí é interessante estimular a criança nessa questão da doação, nesse sentido também, para que ela entre nesse fluxo, né, do dar e receber, para que ela possa entender com clareza que quanto mais ela contribui, mais recompensada ela vai ser, e mais impacto positivo também ela vai gerar no mundo, o que é maravilhoso. E tem uma palavra aí para complementar, que eu acho fantástica, é a gratidão, né? Porque quando a gente agradece, o que acontece quando a gente agradece? Quanto mais você vai agradecer, mais você vai receber. É isso aí que a Graça acabou de falar. Então, a graça desce, né? Como eu vi uma vez uma postagem. É isso mesmo. Então, a gente tem que ser grato e ensinar como as crianças nos imitam. Ela vai observar quantas vezes as pessoas não dão conta de falar um muito obrigado, não agradecem, não sabem agradecer. Né? Então, eu acho que isso é muito importante também, em relação ao dinheiro. Sim. Teve aquela pergunta também, a Rose também está aqui na live, ela também é professora, a Rosemeire,
acerca de uma criança quando ela comete, né? Seria um furto, aspas, aqui, ela colocou lá um roubo, aspas, de uma outra criança, não é isso? E aí ela perguntou como que deveria conduzir, não é isso? Ou como é que é a pergunta? É isso mesmo. Ela perguntou como lidar com esse tipo de situação, né? E aí, eu acho que isso extrapola o financeiro, né, as questões financeiras, mas o dinheiro é usado como um meio antiético, né? E aí, eu acho, na minha opinião, que cabe, né, os responsáveis explicarem para essa criança, tentar entender o que está por trás daquele comportamento, né? Talvez diminuir o julgamento ali, a punição, e olhar com, né, um olhar ali de mais empatia mesmo, para tentar entender as motivações daquela criança, por que ela agiu desse jeito, e atuar mesmo assim. Só um minutinho aqui. Eu vou contar um caso aqui, Grazi e Rose, rapidinho. Conta, Rosana. Na sala de aula, há uns anos atrás, aconteceu, eu tinha 35 alunos ali naquela sala de aula. A idade de 6 anos que os meninos tinham. E aí, o menino, mostrou uma nota de R$ 50. Mostrou que ele tinha levado para a escola, que era do pai dele. E eu ouvi ele contando o caso. Ele estava sendo mais numa rodinha lá e eu escutei e não intervi não, porque ele guardou. E de repente, gente, passou um tempinho, nós fomos pro parquinho e esse menino não achou mais essa nota de R$ 50 na mochila dele. Aí ele me procurou, falando, já estava chorando, que o pai ia bater nele, que ele tinha pegado esse dinheiro, essas coisas de criança aí. Aí, o que aconteceu? Eu fui para o parquinho com os meninos e um coleguinha pegou esse dinheiro, eu fui descobrir depois, assim, no mesmo dia, mas ele pegou esse dinheiro e como eu descobri que esse outro colega tinha pegado esse dinheiro, o que esse menino fez? Ele tirou da mochila dele e pôs na mochila de outro colega, como assim, ia acusar o outro colega, não ele. Olha só, menino de 6 anos, gente. Então, quando a gente está falando aí dessa questão do roubar, né, respondendo aí para a Rose, houve toda uma intervenção, aí eu tive que chamar os pais dessa criança, que eu descobri, eu tive que chegar para essa criança, ó, a Rô já identificou na sua mochila, eu já consegui, porque tinha câmeras, aí eu pude ver, né, que ele pôs na mochila. Se não fosse as câmeras, ia ser muito difícil de eu descobrir isso ali. Mas aí eu tive que chamar os pais, conversar. Aí eles falaram lá que eles eram muito rígidos, que não sabem como que isso que aconteceu e tudo. Mas assim, uma boa conversa foi o que resolveu isso. O fato desse menino pedir desculpas, né? Ele ficou encantado, porque ele nunca tinha visto uma nota de R$ 50. Aí ele queria para ele. Então vocês entendem que a gente não deve julgar a maneira de resolver esses conflitos naquele momento foi através de uma boa conversa. E os pais entenderam que não precisavam de bater naquele menino, corrigir, punindo daquele jeito. E a partir daí, pelo menos naquele ano, nunca mais aconteceu nada, entende? Então, excelente. Excelente. Excelente a sua contribuição, excelente. E, aliás, eu vou até rapidamente falar aqui, nós temos visto hoje, através da justiça restaurativa, que, para quem não sabe, tem sido utilizada principalmente nas infrações cometidas por menores, entende? E é justamente utilizando de medidas assim, ok? Aonde vai levar aquela criança a tomar consciência daquele ato e não agredir a identidade dela, entende? Muito bom. Não você não é um ladrão,
Essa criança não é um ladrão, né? E por quê? Porque tem uma história por trás daquela atitude, daquela criança. Entender aquela história. Agora, a consequência daquilo ali, aí vai ser avaliado. Então, isso é muito importante, não é? Olha só, aquela criança, quando ele falou para mim, eu nunca tinha visto uma nota dessa. Ele sabia que era de alto valor. Ele quis ter para ele. Aí foi mostrado essa criança que a gente adquire as coisas de outra maneira, não era daquela forma, né? Um esclarecimento e a criança se conscientizou, se desculpou e não agiu assim, dessa forma novamente. Então, muitas vezes a gente julga o comportamento, a gente age de forma agressiva, e sendo que na cabecinha dela era um ato simples. Mas não pode também largar para lá, né, Rose e Graça? Não deixar, a gente tem que não pode ignorar. tem que intervir, mas com sabedoria, sem agressão física. Não era desnecessário, né? Exatamente. Agredir. Sim, aliás, a agressão nunca funcionou, né? Os números que o digam, a história que mostra, mas a humanidade insiste em não aprender. É verdade. Ô, Grazi, tem mais alguma pergunta para responder? A Sandra, né, ela fez um relato sobre a situação da filha, né, que ela tem 11 anos de idade, e ela é muito preocupada com o dinheiro. Eu achei interessante, a Sandra é minha cliente, e eu me vejo muito ali, me vi ali naquela posição daquela menina. Eu era muito como ela, sabe? Preocupada. Quantos anos a filha? 11 anos. 11 anos. E eu tinha muito esse lado mesmo de me preocupar com a questão financeira dos meus pais. Houve uma situação em que o meu pai, ele tinha uma dívida e ele tinha um prazo para pagar essa dívida. E aí eu saía procurando dinheiro para ver se eu conseguia encontrar para dar para ele aquele dinheiro, porque eu escutava ele conversando sobre esse assunto com a minha mãe. E aí, de repente, fica como sugestão evitar, né, os pais buscarem evitar esse tipo de assunto. Não estou condenando meus pais aqui de forma alguma, né, até porque eles não tinham essa consciência, esse conhecimento de que não era legal agir assim. E aí evitar mesmo esse tipo de assunto que é mais pesado, e a criança, às vezes, ela tem essa dificuldade de, né, de lidar com isso, porque afinal ela é só uma criança, né, Rose? Eu vou até pegar aqui para gente colocar, né, para quem, porque aí guarda e não fere ninguém. Quem que é a criança, não é? Deixa eu pegar aqui também que o meu caiu, espera aí. E quem que é o adulto? Entende? É muito importante isso. No seu caso, eu estou falando aqui principalmente o seu caso, a sua cliente eu não a conheço, tá? Então, e o seu caso é muito recorrente, tá certo? Ou seja, a criança precisa ser criança. Ela tem que estar no lugar de criança, entende? Para lidar com aquilo que é de criança. E o adulto cuidar daquilo que é do mundo adulto. Então, imagina a ansiedade, o que nós temos de crianças aí tomando uma série de medicações, com tanto de problema. Por quê? Porque ele está no lugar... Isso está disfuncional, o sistema está disfuncional. Né? Então, veja bem, quando você traz aí, olha, pré-ocupação. Olha isso. Trazendo uma ocupação que não era para você. Você é só uma criança. Você é pequena. Então, gente, guardem isso. Quem veio primeiro? Pai e mãe. Vocês são grandes, vocês são maiores. Então, cuidem daquilo que cabe a vocês. Fiquem atentos, preste atenção. Preste atenção no que está falando, não é? Ah, não está ouvindo, não. Ouço isso o tempo todo, né? Parentela, então, nem se fala. Nada a ver. É um tal de nada a ver. Tá. E a criança está lá absorvendo tudo. Depois não sabe por quê, não é?
preocupada para resolver. Querendo ajudar. Isso. E tem determinados perfis que já têm essa tendência natural de solucionar as coisas. Isso. Né? Ótimo você de trazer resolver. isso. E aí, se a criança já tem esse lado já desenvolvido naturalmente, ela vai se preocupar, ela vai tentar achar uma solução. Só que aquilo ali não é do universo dela, né? E Isso. aí vai gerar o quê? Uma desarmonia, né? No sistema, né, Rose? Vai. No sistema familiar. Sim, sim. E aí nós não vamos nem ampliar, porque o nosso tempo já até passou, mas tem casos que pode chegar aí a pegar drogas, e aí vai até para outros caminhos, entendeu? Não porque aí depois vem com a régua moral e põe lá e julgamento, condena e por aí vai, né? Mas quando você vai analisar o sistema, o adoecimento, as disfunções e tudo mais, aí você vai entender o todo, né? Então, ou seja, nós precisamos ser mais responsáveis, né? Isso. Agora, só para eu também destacar aqui, eu falei que a Sandra é minha cliente, ela está buscando se desenvolver como um ser humano, está muito aberta, tanto é que ela abriu o coração ali naquele espaço, né? Sim, sim. Foi dada realmente a oportunidade. E é isso mesmo. A gente não tem que fechar os nossos olhos, né? Na minha opinião, se tem algo incomodando, vamos colocar e vamos olhar para aquilo ali. Isso, né? Perfeito. Não, excelente, que coisa boa, né? Que ela fez. E outra coisa, não está dando conta, busque ajuda. Sempre falo isso, não é? É muito importante isso. Não sei o que fazer, não é? Assiste a live, manda a live para alguém, não é? Indica um livro, indica um workshop, mas faça um movimento. Faz uma mentoria, não é? Isso aí. Mas olha para a situação. Então, para a gente terminar, 9h30 já, olha que delícia, né? Passou tão rápido, tão bom. Que maravilha. Muita coisa, né, gente? Quase um curso, Rosângela, 1h30. Deixa um recadinho aí, que depois eu passo para a Grazi e termino. Deixa um recadinho aí para essas famílias maravilhosas. O recadinho que eu deixo, gente, é ter ação. Vamos ter ações positivas, acreditar, né? E cuidar da nossa criança, tanto a nossa criança interior, quanto os nossos filhos. Eles merecem um carinho especial, ser olhado com amor e principalmente ter cuidado com o que você fala perto da sua criança, para que ela não tenha sequelas ali no futuro. Obrigada pela participação. Oficina das emoções, sábado? Sábado, dia 2, estou aqui com os meus emocionecos, ó. Essa turminha vai estar lá. Ótimo! Em homenagem aí ao Dia das Crianças, né? Sábado às 10 da manhã. Então, é uma oficina especial do Dia das Crianças. Estou com uma oferta super especial aí para você que é papai e mamãe. Coloca seu endereço aí. Coloca seu endereço aí para quem... Coloca para o povo entrar em contato, sendo que é limitado, tá, gente? Porque aqui nós somos pessoas responsáveis e nós respeitamos os protocolos. A gente nem precisa de lei, sabe? Para poder respeitar, né? Então, são só 10 vagas, não é assim? Tem poucas vagas. Já está quase completando. Já está quase, né? Então, corre, gente, corre lá. E você, obrigada, minha linda mentora, hein? Financeira. Nosso Deus, que responsabilidade, viu? Vamos lá. A minha reflexão, né, é que cuidem da sua criança,
para que você possa ter condições de gerar, né, filhos educados financeiramente. Uau, isso mesmo. Parabéns. Muito bom, parabéns. Ô, gente, eu estava, antes de entrar aqui, eu estava lá respondendo algumas pessoas e eu gosto muito do Oswaldo Montenegro, é um cantor, e eu gosto demais. E ele lançou uma música que chama Mudar Dói. Não mudar dói muito. Então eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Mudar dói. Não mudar dói muito, mas muito mesmo. Uhum. Isso mesmo. Tá? Pensa nisso com carinho. E agradeço a cada um que participou com a gente, que vai assistir depois, que vai se inscrever lá no canal Legalmente Única, no workshop, na oficina, né? E vocês que contribuiu aqui com a gente, tá bom? Fiquem todos com Obrigada, Deus. gente. Beijinho na Fiquem com Liz. Deus, gente. Beijinho. Liz. Ei, Liz. Beijo, Tchau, Liz. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, gente. gente. Obrigada. Com Deus.